Olá, você que está acompanhando mais um MRCast, o podcast da MR Lançamentos. Eu sou Gabriel Tascone, estou aqui com Jaqueline Damian atrás das câmeras e com o nosso contundido Marcelo Bragion, o copymestre da MR. Tudo bom, Marcelo? Nós tivemos uma partida aí muito difícil, eu me preparei bem, mas na hora do jogo eu sofri um acidente, quebrei o pé em 3 lugares, mas bola pra frente, vamos que vamos, é o jogo. Muito que bem. A partida estava contra que adversário? A Pizza, se eu não me engano? A pizza, cara, eu queria ter uma história mais divertida para contar, mais divertida e mais interessante para contar sobre o meu pé quebrado, mas foi miseravelmente uma busca de pizza no portão do prédio e na volta, com o piso molhado, eu escorreguei e caí em cima do meu próprio pé. Eu sei que é vergonhoso e engraçado, mas o fato aconteceu e eu estou aqui com o pé para cima e o gesso em fase de recuperação e na expectativa e nos trabalhos intensos para conseguir pelo menos ficar de pé durante a próxima edição do Cop Experience. Vamos que vamos. Muito que bem. Para você que não sabe, a próxima edição acontece dias 27, 28 e 29 de março. E no atual momento estamos no dia 4 de março. Então, 20 diazinhos para recuperação. E se você estiver ouvindo isso depois dessa data, você mesmo assim pode acessar www.copexperience.com.br que você vai ver já a data da próxima imersão. Se você está assistindo essa gravação pelo YouTube, nas descrições tem o link. Se você está ouvindo pelo podcast, você pode ou digitar www.copexperience.com.br ou ir direto no meu Instagram e no link da bio tem lá um dos botões, você clica no link da bio e um dos botões que vai aparecer, se eu não me engano o último, é da imersão Cop Experience para você garantir a sua vaga na próxima edição. Então, para começar o podcast de hoje, vamos falar um pouco do último podcast. Qual assunto abordamos, Marcelo, no último podcast? No último podcast, nós falamos sobre... nessa série, são 3 podcasts seguidos, né? Esse é o terceiro. Então, teve o antes desse e o antes de antes desse. Muito que bem. No anterior a esse, nós estamos falando nesses 3 sobre objeções universais. Eu gosto sempre de simplificar todos os processos em copy. Quanto mais simples de compreender e entender, mais prático para se executar no copy. Então, eu pego todo as possibilidades, pelo menos previsíveis, de objeções que possam aparecer na cabeça das pessoas, e eu simplifiquei isso para o que eu chamo de 3 objeções universais. São objeções ligadas a tempo, objeções ligadas a dinheiro e objeções ligadas à confiança. No episódio anterior, nós falamos sobre as objeções ligadas a dinheiro, né? O que as objeções ligadas a tá caro ou não tem dinheiro agora, o que essa justificativa pode esconder de reais objeções e como você pode quebrar essas objeções no seu copy para conseguir que a pessoa faça o que você quer que ela faça. Então, se você não ouviu ou não assistiu os episódios anteriores a esse, você precisa voltar e assistir lá. Depois, claro que você ouviu ou assistir esse, você volta lá e vê o podcast, o episódio eu falando sobre as objeções ligadas a dinheiro, que foi o anterior, e as objeções ligadas a tempo, que foi o antes de dinheiro. Eu não sei se eu ajudei ou se eu confundi, mas tá aí o que nós falamos no último, objeções ligadas a dinheiro. Muito bom. E você que está nos acompanhando, como você é muito perspicaz, provavelmente já percebeu, mas mesmo assim, Marcelo, o que falaremos hoje então? Hoje nós falaremos da terceira objeção universal, que é a objeção de confiança. Quando eu falo assim, a objeção de confiança, significa que eu estou incluindo na objeção de confiança todas as outras objeções que têm ligação com algum nível de confiança no processo persuasivo, né? A pessoa não simplesmente desconfia ou tem uma objeção de confiança ligado a um determinado elemento num processo de venda.
Essa objeção de confiança ela pode aparecer em diversos momentos diferentes, em vários níveis diferentes. E é preciso você entender que quando a pessoa diz eu não confio em determinada coisa, aquilo é sim uma objeção, mas ela pode esconder outras objeções que precisam ser tratadas, precisa ser investigada, encontrada e quebrada. Muito bom. Então, enquanto eu estava me preparando para esse podcast, eu estava ouvindo lá o canal Copy Daily no Telegram. E você falou, quando você estava falando de objeções universais, que essa objeção de confiança pode ser dividida em 3 níveis. Quais seriam esses 3 níveis? Então, essa já é um primeiro ensinamento aí para você. Você está ouvindo e não tem como anotar, dá um jeito de guardar isso e anotar depois. Se você está correndo, andando de carro, qualquer coisa aí, e está ouvindo o podcast, é muito importante você guardar isso, porque isso ajuda você na hora de você pensar como quebrar a objeção ligada à confiança no seu copy. Se você está assistindo, muito provavelmente você está perto de alguma coisa que te possibilita anotar isso. Então, anote. Quais são os 3 níveis que eu considero, tá? E eu sempre gosto de falar que nada do que eu falo, que eu apresento como conteúdo, esgota o assunto. É uma forma como eu desenvolvi para entender o processo de forma mais simples, para tornar mais prática a minha aplicação no processo de produção de copy. Voltando à pergunta, quais são os 3 níveis de objeção de confiança? É a objeção de confiança ligada ao especialista, quando a pessoa tem dúvida ou não confia o suficiente no especialista daquela solução. Quando a pessoa tem dúvida ou não confia o suficiente na solução em si, no produto e no serviço que está sendo ofertado, apresentado. E quando a pessoa desconfia ou não confia o suficiente em si mesma. E esse 3º nível é um dos níveis que os copywriters mais ignoram. Querem quebrar as objeções de confiança ligadas ao especialista e ao produto, mas ignoram que a própria pessoa que está lendo ou ouvindo o seu copy pode ter uma objeção de confiança em relação a ela mesma. Ou seja, ela pode confiar no especialista, pode confiar no produto, mas pode desconfiar de si. E isso faz com que ela adie a decisão. E nós vamos entender cada um desses níveis aqui agora. Como você... Não sei se é como identificar, mas como você deve considerar isso e o que você pode fazer no copy para quebrar essa objeção, para destravar esse bloqueio de confiança, para, como eu gosto de dizer, você encontrar a combinação para abrir o cofre da mente da pessoa, ou você conseguir a chave certa para destravar o cadeado, porque quebrar a objeção é como abrir um cadeado na mente da pessoa, que inclusive é uma nova série que eu estou falando, que eu estou fazendo agora no Copy Daily sobre objeções ocultas, mas isso é um assunto para outro podcast. Tenho dito, 3 níveis: confiança em relação, a pessoa tem dúvida ou desconfiança em relação ao especialista, ou em relação ao produto, ou em relação a si mesma. Então, antes de entrar nos detalhes desses 3 níveis, essa última objeção que você falou que muitos copywriters ignoram, por que acontece isso com a pessoa? O que leva a pessoa a duvidar de si mesmo na hora de assistir um vídeo de vendas, uma oferta? O que leva a pessoa a pensar, putz, eu não consigo, eu confio nele, no produto, mas eu não posso? Muito bem. Pelo que eu entendi, você vai querer que eu explique de trás para frente. Não, só para dar ali um oizinho antes, só uma... Eu acredito que é pela própria vulnerabilidade que todas as pessoas têm em relação a um desafio que coloca ela num universo desconhecido. O que acontece? As pessoas, por natureza, e não todas, não quero generalizar, mas as pessoas tendem a se sentir um pouco inseguras diante de uma novidade, diante de um universo novo, um universo desconhecido. E claro que isso não é tudo, mas o que eu tenho... eu, inclusive, fiz uma colinha aqui para não esquecer de nenhum dos pontos, mas, por exemplo, primeira coisa que
que precisa entender é o seguinte, e isso varia, tá? De acordo com o mercado, de acordo com a sua audiência, o público com quem você lida. Tem determinados nichos, segmentos do mercado em que atraem mais pessoas desconfiadas de si mesmas do que outros, né? Por exemplo, se você tem um produto ligado a empresários, normalmente você supõe que um empresário já tem um nível de atitude e coragem um pouco mais elevado, né? Porque o próprio fato de ter decidido ser empresário já é um nível de risco mais elevado do que da maioria das pessoas. Então, essa pessoa provavelmente duvida menos de si mesma. Agora, se você vai para um campo onde você está trabalhando com desenvolvimento emocional, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento na área de relacionamento, se você está trabalhando com alguma questão que envolve, por exemplo, superação de um problema, de repente a pessoa está deprimida, de repente a pessoa está num vício. O que isso faz? Faz com que as pessoas, às vezes, acreditem que sobre a cabeça delas tem uma nuvem negra que faz com que ela não consiga terminar nada do que ela começa. E talvez, a Jaque está me olhando aqui e rindo, porque a Jaque talvez, e só talvez, seja vítima disso em algumas áreas. O que acontece? São pessoas que talvez já começaram muitas coisas em suas vidas e não conseguiram concluir com êxito. Ou pessoas que, diante de uma tentativa, foram frustradas, enganadas, decepcionadas. Essas pessoas tendem a duvidar de si mesmas. Por que agora eu vou conseguir? Mas aquilo deu certo para aquela pessoa porque ela tem características melhores do que as minhas. Eu não vou conseguir. Então, é a pessoa que tende a ter um pensamento negativo sobre si mesmo. Normalmente, todos nós somos assim um pouco. Mais uma vez, não estou generalizando, mas, por exemplo, tem uma famosa campanha, não me lembro de qual marca de beleza, em que se pedia para uma mulher desenhar a si mesma, falar como ela se via, e uma outra pessoa que convivia com essa mulher, com essa pessoa, falar como via essa pessoa. E normalmente a descrição da própria pessoa sobre ela mesma era pior e mais feia do que a descrição de quem convivia com ela. O que isso revela? Que nós tendemos a ter uma percepção negativa sobre nós mesmos. De que nós não vamos conseguir, de que nós não somos capazes, de que alguma coisa vai dar errada no meio do caminho, de que deu certo para as outras pessoas, mas existe uma nuvem negra sobre a minha cabeça que vai fazer em algum momento as coisas darem errado e eu não vou conseguir concluir com êxito isso que eu preciso para solucionar um problema na minha vida. Então, isso faz com que a pessoa duvide de si mesma. E isso também, por exemplo, quando a pessoa se depara com uma oportunidade nova e diferencial em uma área que ela já tentou resolver o problema de outras formas. A pessoa já tentou emagrecer de outras formas, já tentou falar inglês de outras formas, já tentou mudar de carreira de outras formas, já tentou sustentar um relacionamento amoroso de outras formas, já tentou ser um profissional melhor, já tentou uma promoção de várias outras formas, tentou simpatia, tentou processo, tentou passo a passo, tentou curso, programa, ajuda e nada deu certo. Como você pode esperar que simplesmente fazendo uma promessa para essa pessoa, agora ela vai confiar em si mesma o suficiente para embarcar em um novo universo? Então você precisa, para quebrar essa objeção, eu até coloquei aqui, né? Outra coisa também, né? Antes de eu mostrar como você pode solucionar isso para quebrar essa objeção na pessoa, é você também, diante de alguns mercados, diante de alguns perfis de público, diante de algumas pessoas que você sabe que podem enfrentar esse desafio, você precisa ter uma atitude muito respeitosa. A pessoa não procrastina porque ela quer. A pessoa não se sabota porque ela quer. A pessoa não fracassa sucessivas vezes em tentativas de resolver um problema porque ela quer, mas porque ela não se conhece o suficiente
para saber qual é a raiz do problema que leva ela a se sabotar ou procrastinar. E isso mina a confiança nela mesma. Então, a atitude do copywriter que identifica essa objeção na pessoa para quem ele escreve precisa ter uma atitude respeitosa, uma atitude generosa. E construir uma argumentação persuasiva que leve a pessoa com atitude de coragem, de autoconfiança, a acreditar que dessa vez tudo vai ser diferente. Como que você pode, primeira coisa que você pode fazer para solucionar isso é oferecer segurança para a pessoa. Que nível de segurança? Eu vou estar com você do começo ao fim. Agora, se você disser isso no copy, você precisa cumprir. Por quê? Normalmente são pessoas que demandam mais atenção. Demandam atenção. Essas pessoas demandam mais suporte. Essas pessoas vão ter dúvidas mais frequentes. Então, se você tem uma solução para um determinado grupo de pessoas que você identificou que tem a objeção de desconfiar de si mesmo, você precisa saber que o seu tempo e energia para ajudar essa pessoa tem que ser, primeiro, uma consciência genuína de que você realmente quer ajudar essa pessoa e dar para ela um nível de confiança e segurança que faça com que ela não confie apenas em si mesma no processo, mas confie que vai ter outras pessoas contribuindo para não deixar ela dar ruim no meio do caminho. Outra coisa é você oferecer uma garantia de que se alguma coisa der errado, ainda que seja por culpa dela, ela pode pedir o dinheiro de volta. Isso oferece segurança. Isso oferece uma forma da pessoa ter mais elementos para acreditar que dessa vez vai ser diferente. Né? Então, vamos lá, para tornar a explicação prática. Você identificou. E assim, eu acho que em certa medida, essa objeção de confiança de si mesmo acontece com todos, em determinada medida, com alguns mais, com outros menos. Por exemplo, você quer ver um exemplo? Pessoas que não, por exemplo, eu dei o exemplo do empresário, que provavelmente não tem um nível de desconfiança muito elevado em si mesmo, mas ele pode ter a objeção de confiança em si mesmo mediante a rotina e o tempo que ele vai ter que demandar para aplicar aquela solução. De repente, ele pode desconfiar que ele não vai conseguir porque ele não tem tempo hábil para implementar aquilo na rotina dele. De repente, a vida dele é tão corrida, é tão intensa, é tão agitada. Ele já está estressado num nível, preocupado num nível que ele tem medo de começar mais alguma coisa porque aquilo pode jogar ele um buraco negro, entendeu? Do qual ele não vai conseguir sair. Então, para esse... Ou, percebe como é outro nível de pessoa? A pessoa que desconfia de si mesma porque acha que ela não é capaz. E a pessoa que desconfia de si mesma porque ela sabe que ela é capaz, mas ela não sabe se ela tem capacidade diante do tempo, da rotina e das coisas que ela precisa resolver durante o dia para fazer mais uma coisa. E aí você precisa, respeitando a identificação desses pontos de objeção, você oferecer para essa pessoa apoio, segurança, garantia, suporte. Isso tudo o copy tem que oferecer para que essa pessoa perceba que vai ter alguém empurrando ela ou puxando ela e apoiando ela, cercando ela, protegendo ela, instruindo ela, disponível para ela, para que ela não fracasse mais uma vez em uma nova tentativa de solucionar um problema. Então, para tornar aqui, para fechar essa objeção de confiança ligada à própria pessoa, para fechar tudo que eu falei de uma forma organizada, para ser algo prático para você aplicar, é você pensar no seguinte: primeiro, você precisa respeitar, né? Respeitar porque você nunca sabe por que a pessoa tem um determinado tipo de comportamento, então respeitar é sempre o melhor caminho.
E quando você respeita e você se sente responsável por ajudar essa pessoa genuinamente, você tem a obrigação de mostrar que a culpa não é dela, para que você não seja agressivo a ponto de mandar na pessoa ou que ela possa perceber em algum momento que você está menosprezando o desafio que ela enfrenta. E você precisa, no copy, além de respeitar e mostrar que a culpa não é dela, mostrar como você vai contribuir e ajudar para que ela consiga vencer esse desafio. Porque isso é o que realmente a gente chama de ajudar antes de vender. Ainda que a pessoa seja impactada por um copy e não compre, por um copy meu e não compre, se ela sair de lá melhor, com uma perspectiva melhor sobre a própria vida, com um conhecimento melhor sobre a própria condição, já tá bom. Porque é uma construção. Eu escrevo não só para vender, mas para que as pessoas tenham uma percepção melhor e maior sobre sua própria condição e uma perspectiva de quais caminhos, a partir daquele momento, ela pode utilizar para superar aquilo. E, segundo ponto, você oferecer segurança para essa pessoa. Terceiro ponto, oferecer apoio para essa pessoa. É você dar para a pessoa uma garantia que demonstre que ela pode experimentar aquilo para sentir que dessa vez vai ser diferente, sem que ela tenha que comprometer nenhum valor financeiro agora. É o que a gente chama de garantia. Você não vai dar... É claro que você pode dar a garantia obrigatória por lei só? Pode. Mas isso não é persuasivo. Se a lei obriga você a dar 7 dias de garantia, dê 15, dê 20, dê 30. Para que essa pessoa perceba que genuinamente você está interessado em dar para ela uma solução, que ela possa experimentar por que dessa vez vai ser diferente em relação às outras vezes e por que dessa vez ela vai conseguir, independentemente do nível de pensamento negativo que ela tem em relação a si mesma ou independentemente do nível de responsabilidade durante o dia que aquela pessoa tenha, a ponto dela achar que não consiga mais fazer alguma coisa no seu dia. Ficou claro? Claríssimo. Acredito que sim. Se não ficou claro, encontra algum lugar onde você pode mandar uma dúvida que eu continuo respondendo. Direct do Instagram, comentários no YouTube, por lá são os melhores canais. Começamos por a última objeção, como você falou, que talvez seja uma das mais importantes e uma das mais esquecidas, né? Eu acho que é isso, né? O que eu vejo, tá? E quando eu comecei, eu não tinha essa clareza. Por quê? O que acontece? Quando você vai escrever copy, principalmente para quem está começando, a tendência é supor que copy é apenas uma estratégia que envolve habilidades de persuasão para você organizar palavras para vender um produto. E o que eu descobri com o tempo? Que isso é a menor parte do copy. Porque o copy nasce a partir do momento que você conhece e respeita a pessoa como pessoa. Porque você não está conversando com um robô, com uma máquina que vai receber comandos específicos, objetivos e vai agir cegamente, que é as pessoas que reduzem copy a gatilho só, né? Se eu usar esse gatilho, a pessoa vai fazer isso. Quem dera fosse assim. Quem dera fosse assim. E aí, com o tempo, eu comecei a perceber que muitos copywriters, até profissionais no sentido de estar no mercado, de trabalhar, mas não ter ainda explodido em resultado expressivo, na minha opinião, por causa disso, e muitos copies iniciantes olham o copy só como organização estrutural de palavras com habilidades persuasivas que vai levar a pessoa a comprar um produto. Não. Copy, para mim, vai muito além disso, porque tem a ver com o estudo do comportamento humano, a ponto de que você conheça o ser humano e respeite o ser humano como ele é, a fim de que você não escreva palavras só para que ele compre, mas escreva palavras para que ele perceba, para que ele conclua, para que ele se entenda, para que ele se conheça. E nesse sentido, você vai abrindo os cadeados. Você vai colocando a combinação numérica que vai destravando a porta do cofre da mente da pessoa, a ponto de que chega um momento no copy bem feito que você não precisa mais vender.
Porque a pessoa já está balançando a cabeça, concordando com você a cada frase que ele lê. Então, o que eu vejo é copies muito preocupados com o produto, muito preocupados com o especialista e pouco preocupados com a pessoa. Por isso, eu vejo poucos copywriters considerando esse nível de objeção, que na minha opinião é o nível de objeção mais profundo, que é o nível de objeção em que a pessoa duvida de si mesma, não acredita em si mesma, não se sente capaz de implementar uma solução que vai tirar ela do buraco. Você que está assistindo a gravação desse podcast, você que está ouvindo esse podcast, quantas vezes você começou alguma coisa e não terminou? E por causa dessas tentativas de começo sem fim, hoje você duvida de si em algumas áreas. Eu falo aqui do inglês, do emagrecimento, do relacionamento, porque são os mais comuns. São os mais comuns. Agora, reflita você que está aí ouvindo ou assistindo esse podcast. Reflitamos nós que estamos aqui conversando sobre isso. Quantas vezes nós começamos alguma coisa e não fomos até o fim, e o fato de ter começado e não ter terminado colocou dentro de nós uma desconfiança de nós mesmos de que da próxima vez a gente vai conseguir. E aí a gente recebe uma nova oportunidade e a gente fala, isso não é para mim porque eu não sou capaz, porque eu não vou conseguir, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho habilidade, eu não tenho estrutura emocional, eu sou um fracassado. Tudo que eu começo eu não termino. E aí não adianta o quanto o especialista é bom, o quanto o produto é bom, o quantas pessoas já tenham conseguido. Essa pessoa não acredita em si. E você precisa respeitar, entender e sutilmente construir uma estrutura persuasiva que leve ela a perceber que pode ser diferente daqui para frente, porque ela vai ter apoio, acompanhamento, garantia, segurança, etc. Muito bom. Uma coisa a mais para você se atentar aí na hora que for escrever. Vamos lá. Então, bom, já falamos da última, vamos para a primeira agora de novo, vamos voltar. O que acontece na objeção que as pessoas têm sobre o especialista? O que ela pensa quando ela vê um especialista novo que ela não conhece, ou até mesmo que ela conhece, mas que não viu resultados, não testou ainda? E como você quebra essa objeção? Como você se livra disso? Como você mostra para a pessoa que aquele cara é bom? É muito interessante isso, porque o que acontece? Eu não vou me alongar, existem várias facetas, vamos dizer assim, de uma objeção ligada a um especialista. Às vezes você tem uma objeção ligada a um especialista que é simplesmente empírica. Você bate o olho no especialista e não gosta dele. Isso aí é um problema, né? E não sabe por quê. Às vezes você nem sabe explicar. Às vezes em 3, 5 segundos você cria uma percepção da pessoa negativa. Então tem certas, vamos dizer assim, facetas dessa objeção que é difícil você quebrar e tal. Então, eu acredito que sempre um número de pessoas objetivo, o especialista vai quebrar simplesmente por aparecer. Apareceu, acabou. É por causa da frase célebre, né? Ninguém agrada gregos e troianos, e ok. Eu sei que tem gente que não gosta do meu estilo de copy. E tá tudo certo, maravilha, porque tem outras pessoas com outros estilos que podem atender essas pessoas, que não vão gostar de mim, não vão gostar do jeito que eu falo, não vão gostar da estrutura como eu escrevo, não vão gostar de um monte de coisa que eu falo, não vão gostar da minha cara. E tá tudo certo. Então, tem algumas coisas também nesse nível de objeção que você precisa simplesmente aceitar. Aceita que dói menos e bola pra frente, vamos resolver a coisa de outro jeito. Outra coisa é quando a pessoa que está recebendo o copy de um determinado especialista, ele se vê num nível intelectual, profissional, financeiro maior do que o próprio especialista. E ele subestima o especialista. Normal, eu falei isso esses dias no canal Copy Daily, né? Quando você trabalha com um perfil de audiência de público que tem, por característica, uma formação intelectual maior, essas pessoas tendem a questionar mais as credenciais do especialista. Porque uma pessoa que estudou muito, batalhou muito, evoluiu muito profissionalmente, intelectualmente, ele tende a se colocar acima da média. Então, quando aparece uma pessoa que dá a entender que tem um nível intelectual mais baixo, que tem umas conquistas menos expressivas, essa pessoa tende a duvidar. Como que esse cara vai poder me ajudar? Às vezes isso está no campo da idade.
Aí, de repente, um investidor de 50 anos, um cara que quer investir o dinheiro, tem 50 anos, não acredita num menino de 25 que está falando sobre uma modalidade de investimento que pode mudar a vida dele para sempre. Simplesmente pela diferença de idade. Então, percebe? São todas objeções que vão aparecendo e você precisa estar muito atento e sensível. Se você escreve copy para os seus próprios produtos, você precisa perceber em que nível a pessoa pode duvidar de você como especialista. Se você escreve para outro especialista, a mesma coisa, você tem que investigar o que esse especialista pode gerar de desconfiança nesse perfil de audiência. Então você precisa conhecer bem o especialista, conhecer bem a audiência e o público e o conteúdo que é entregue para saber que liga que está gerando, que conexão que está aqui dando, para você conseguir desenvolver uma estrutura persuasiva que vai levar a pessoa a se conectar com esse especialista a um nível de credibilidade mais elevado do que a princípio pode parecer. Beleza, outra coisa, pegar minha colinha aqui para não falhar em nada. Coisas que aparecem frequentemente são pensamentos do tipo, quem é essa pessoa para estar me dizendo isso? Né? Quem é ele ou quem é ela para me dizer isso? Por que eu tenho que acreditar em você? Quem é você hoje que não me conhece para me dizer isso? Percebe? É um nível mais emocional. Por que eu devo tirar dinheiro da minha carteira e te dar baseado no que você está dizendo? Então, são coisas que ocorrem pela cabeça da maioria das pessoas que é impactado por um copy que lida com um determinado especialista que tem uma determinada solução para resolver o problema daquela pessoa. Muito provavelmente a pessoa foi atraída pelo copy por uma chamada interessante, por uma headline atraente, por uma big idea boa, e ele falou, pô, deixa eu escutar o que mais isso tem a dizer para mim. E aí no contexto é revelado o especialista. E aí a pessoa vai perguntar assim, tá, mas por que eu preciso confiar em você? Por que eu preciso pagar para você? Quem é você para me dizer isso? Da onde você vem? Para onde você vai? Por que eu devo confiar em você? Em um determinado nível eu estou confiando a minha vida a você. E qual a contrapartida que eu tenho? Qual a garantia que eu tenho? Qual a segurança que eu tenho? Então, percebe? São todas objeções que podem aparecer em relação ao especialista. Como que você soluciona isso? A primeira e mais comum é você trabalhar a autoridade desse especialista. Agora, trabalhar a autoridade é simplesmente mostrar currículo e credencial, onde ele é formado, quanto ele já ganhou? Não. É você contar uma história que revele o nível emocional de comprometimento desse especialista com pessoas que têm esse tipo de problema, para o qual ele tem a solução. Não é simplesmente você jogar currículo na cara da pessoa e achar que por causa de alguma formação ou algum valor financeiro na conta ou alguma dificuldade que ela passou na vida e superou, porque todo mundo passa dificuldade e supera, a gente tem que parar de acreditar que as pessoas vão nos admirar só porque, meu Deus, um dia eu perdi tudo, agora eu reconquistei. Porque a maioria esmagadora das pessoas no mundo passam por dificuldades talvez até piores do que aquelas que você está colocando no copy em relação ao seu especialista. E você precisa construir uma demonstração e uma comprovação de que esse especialista tem autoridade suficiente, porque não é uma autoridade curricular. Ele tem credenciais, é importante você mostrar as credenciais dele? Sim, é importante. Mas não é o ponto mais importante no campo da autoridade. No campo da autoridade, você tem que provocar conexão emocional, conexão de identificação. E normalmente a autoridade que promove conexão em nível emocional é a construção de história em relação ao especialista que demonstre o quanto esse especialista está comprometido genuinamente em transformar positivamente a vida das pessoas. Seja com um produto físico, seja com um curso, um programa, um treinamento, um evento presencial. É o comprometimento que, na minha opinião, gera autoridade. Você pode colocar ali números, dados estatísticos, credenciais curriculares? Pode, desde que você demonstre isso num contexto de história, para que a pessoa que está sendo impactada pelo copy queira trilhar o mesmo caminho do especialista, queira ter acesso à solução do especialista. Então, é assim que eu vejo
o primeiro ponto que você pode usar para quebrar essa objeção que a pessoa pode ter em relação ao especialista. Só que quando você usa autoridade, como eu já disse, a autoridade precisa ser uma conexão de nível emocional, é uma conexão mesmo que gere um vínculo e demonstre o quanto o especialista está genuinamente interessado em transformar positivamente a vida da pessoa. Justamente por isso, a autoridade tem que ser utilizada com moderação, com equilíbrio. Eu sempre vou utilizar essa analogia, porque para mim é a analogia mais prática de se entender como você deve utilizar a autoridade no seu copy para quebrar a objeção em relação ao especialista. É você utilizar como tempero, como sal na comida. Você não pode descarregar no copy um bloco denso, intenso e longo de autoridade, porque muitas vezes é aí que o copy se torna um eu copy. É o copy que começa a falar muito do especialista e esquece a pessoa. Então, eu fiz, eu faço, eu aconteço, eu sou foda, eu sou o cara, eu sou demais, eu sou milionário, eu sou rico, eu sou competente, eu sou magro. E as pessoas não querem ouvir ou ler um copy onde o especialista está falando só dele. Mas o que eu ganho com o que você conseguiu? O que eu ganho com a sua solução? Então, você tem que utilizar a autoridade no copy como pitada de sal na comida. Se você colocar demais, você estraga a comida e ninguém suporta comer. Se você colocar de menos, ela fica tão sem graça que a pessoa perde o prazer. Então você tem que saber a dose exata para não tornar o seu copy em um eu copy. E, para concluir essa parte, outra coisa também. Por exemplo, se você joga sal na comida e não mexe, o que acontece? Só uma parte da comida vai ficar salgada. É o que eu falo de quando você acha que tem que ter um bloco de autoridade no copy e aquele é o único bloco onde você vai trabalhar a autoridade. Aí você pega lá na sua carta de vendas, escolhe um bloco e fala, aqui tem que entrar autoridade. E aí discorre as credenciais curriculares do eusismo, né? Eu isso, eu aquilo, eu sou o bambambam das galáxias. E aí você torna o seu copy pesado, denso, difícil, chato de se ler, porque naquele bloco você eusificou o copy. Então, qual que é a solução para você temperar a comida, colocar sal na comida e ela ganhar sabor por igual? É você espalhar a autoridade pelo copy. É você separadamente, antes mesmo de escrever o copy, ter um diagnóstico do nível de autoridade daquela pessoa. O nível de autoridade de comprometimento, o nível de autoridade de responsabilidade, o nível de autoridade de vínculo emocional que esse especialista quer gerar com a sua audiência e com o seu público, e também o nível credencial curricular, que vai ser importante, em menor medida, mas vai ser importante. E aí você distribuir isso pelo copy de acordo com que a sua argumentação persuasiva vá pedindo provas de autoridade. E aí o copy inteiro fica um copy com autoridade equilibrada o suficiente para não tornar o copy egocêntrico, o copy prepotente, o copy um eu copy, e a pessoa entender que a autoridade ali, apresentada de forma sutil, emocional, responsável. Então, por exemplo, às vezes as pessoas pegam uma carta de venda, pega ali uma página e taca a autoridade. Ou pega vai fazer um lançamento, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo de vendas, pega um dos vídeos e taca a autoridade. Por que não fragmentar a autoridade que você tem do especialista para quem você escreve, ou de si mesmo, se você é copy dos seus próprios produtos, e espalhar isso no copy para que a pessoa vá sentindo gradativamente que você pode falar o que você está falando, que você tem autoridade para dizer o que você está dizendo, que você já transformou vidas de pessoas para poder dizer que vai transformar positivamente a dela também. Assim a pessoa vai construindo progressivamente um nível de credibilidade baseado numa autoridade equilibrada. Por quê? Acredite você ou não, você que está ouvindo, você que está assistindo a gravação, as pessoas são mais espertas do que a sua pretensão de convencer elas apenas com o currículo do especialista. Às vezes, sei lá, a pessoa é formada em Harvard. Ok, mas o que eu ganho com isso? Porque a pessoa podia ter sido formado na faculdade da cidade. Não é o currículo
que denota a competência, que denota ajuda, claro que ajuda. Né? Aqui mesmo no Brasil, ser médico da USP é diferente de ser médico de uma faculdade paga. A reputação, a percepção é outra. Mas a pessoa que está sendo impactada pelo COP não quer saber só disso. Quer saber sempre o que eu ganho em você ter sido formado, em você ter essa credencial, em você ter esse currículo, o que eu ganho com isso. Tá, te admirar, ok, beleza. Seu currículo é incrível, suas credenciais são maravilhosas, mas o que eu ganho com isso? Isso aí vai me servir para quê? Para ficar te admirando e eu me imaginar aqui embaixo e você lá em cima? Então, é a hora que eu gosto de dizer. Quando você vai falar de autoridade no COP, você precisa lembrar de um dos elementos da minha estrutura menos é mais. Quanto menos de cima para baixo você falar, mais você consegue falar de igual para igual. O que é falar de cima para baixo? Eu tô no topo, eu tô no palco, eu tô no pedestal, eu tô nos píncaros da glória. E você que tá aí embaixo, miserávelzinho, eu vou te ajudar a melhorar de vida. Isso é uma forma de você demonstrar autoridade e que, na minha opinião, não funciona, porque historicamente as marcas utilizaram isso e recentemente elas têm parado de utilizar isso. Porque ninguém quer se relacionar com pessoas inatingíveis e inalcançáveis. Ninguém quer pagar uma solução para uma pessoa inatingível e inalcançável. Quando você desce na altura da pessoa e demonstra o quanto você conhece a situação em que ela se encontra e como você sabe o caminho para que ela gradativamente vá conseguindo pequenas conquistas que vão levar até onde ela deseja, e a pessoa percebe que a sua responsabilidade sobre essa promessa é genuína e você mesmo trilhou esse caminho e levou outras pessoas na mesma condição dessa pessoa que está ouvindo ou lendo o seu copy a chegar lá, essa pessoa aumenta o nível de credibilidade e confiança. Agora, é claro, em determinadas áreas, em determinados mercados, a credencial ou currículo é essencial até por legislação. Por exemplo, se você trabalha em determinadas áreas médicas, áreas de saúde, a pessoa precisa ter licença, a pessoa precisa ter, por exemplo, até no mercado financeiro, as pessoas são reguladas por um órgão. Então você precisa demonstrar a competência curricular dessa pessoa, mas você não precisa se gabar disso no copy. É 1, 2, 3 linhas, um parágrafo no máximo é suficiente. A partir dali, qual é a história que levou esse especialista a chegar lá e qual é a nova história que ele passou a construir a partir do momento que ele chegou lá, que é a história de ajudar outras pessoas a conseguir o mesmo. Por exemplo, você não vai no médico que você não sabe que é médico, que você não tem certeza que é médico, que você não confia nas credenciais. Mas a gente sabe que tem médicos formados com credenciais melhores que são piores do que médicos formados com credenciais menores. Então, a gente precisa fazer esse tipo de reflexão para não supor que as pessoas são ingênuas o suficiente para acreditar em qualquer currículo pregado num copy que vai convencer ela a acreditar, porque aqui é a hora de falar de autoridade, só sabe um jeito de mostrar a autoridade do especialista, que é falando, ele formou tantas pessoas, ele tem tantos anos no mercado, ele é formado em Harvard, ele é milionário, Qual o contexto, qual a história por detrás disso? O que a pessoa que está lendo ou ouvindo isso ganha com isso? Quando você consegue demonstrar esse lado da moeda, a pessoa te paga todas as moedas pela solução. Bora pro próximo. Vamos que vamos. Então chegamos no último ponto da objeção de confiança. A objeção de confiança sobre o produto que está sendo ofertado para essa pessoa. O que acontece nesse ponto? O que a pessoa não acredita, não confia? E como você se livra disso? Muito bem. O que acontece? Deixa eu só olhar minha colinha aqui para ver se eu não vou esquecer de nada. Olha só, quando as pessoas se deparam com uma oportunidade, uma solução, um produto ou um serviço, seja ele físico ou online, as pessoas fazem algumas perguntas. Para que isso vai me servir? Como isso é aplicável? Quanto tempo leva para eu ter resultado? Qual é a eficácia? Qual a procedência? Qual a plausibilidade? Qual a prova? Qual a certeza que eu tenho do resultado prometido diante desse produto, dessa solução, desse serviço?
São coisas que passam pela mente da pessoa. Por exemplo, eu volto aqui, eu vou ficar nos mesmos exemplos para você perceber como que as coisas acontecem na maioria dos segmentos de mercado e como elas acontecem quase sempre iguais na mente da pessoa. Quase sempre do mesmo jeito. Por exemplo, eu falei no começo do inglês, do emagrecimento e do relacionamento. São ofertas que estão todos os dias na nossa frente. É difícil um dia que você está na internet que você não vê alguém falando para você aprender inglês, para você emagrecer e para você ter um relacionamento melhor ou um networking melhor. Relacionamento eu falo no sentido mais abrangente, não só relacionamento conjugal, familiar, etc. Mas relacionamento profissional, relacionamento com amigos, relacionamento network. Não passa um dia sem que você veja esses tipos de oferta. Só que o que acontece? De repente você vê esse tipo de oferta e você está precisando ter um relacionamento melhor, você está precisando emagrecer ou ter uma saúde melhor. Eu sempre falo emagrecer aqui porque tem pessoas, mas tem pessoas que vivem muito bem sem emagrecer e está tudo certo. Estou falando no caso de uma demanda para uma solução que vai dar para a pessoa o emagrecimento como um desejo de busca. E talvez você está precisando falar inglês, não sabe, ou está precisando aprimorar, e você se depara com esse tipo de oportunidade. Normalmente, você quer aquilo, mas as perguntas são: esse produto funciona? Isso é tão rápido quanto promete? Isso é tão eficiente e eficaz quanto está sendo demonstrado? Então, a pessoa vai questionar sempre a eficácia da solução. Se você não construiu uma percepção de valor tal a ponto de que ela já tenha identificado o processo, o plano, o passo a passo que ela vai trilhar a partir do momento que ela acessar a solução. Então, essas são objeções de questionamento em relação ao produto. Por que existem dezenas de cursos de inglês? Qual é a diferença de um e de outro? Por que esse curso de inglês é diferente daquele curso de inglês? São objeções em relação ao produto. Porque essa metodologia de emagrecimento é diferente daquela metodologia de emagrecimento. Por que eu preciso de uma metodologia de emagrecimento? Por exemplo, esse é um questionamento em relação ao produto, que esconde uma objeção oculta, que as pessoas às vezes confiam nos seus próprios métodos, se acham autossuficientes para conseguir sozinhas. E às vezes elas nem revelam a objeção claramente. Vou dar um exemplo. Todo mundo sabe que para emagrecer tem que comer direito e fazer exercício. Não existe uma pessoa no mundo que questione isso. Então, quem está abaixo do peso sabe que precisa comer mais e praticar exercício para ganhar peso. E quem está acima do peso sabe que precisa comer menos e praticar exercício. Não é nem comer menos, é comer corretamente e praticar exercício. E quem está no peso ideal sabe que precisa manter a alimentação regrada e praticar exercício. Não só para emagrecer, mas para manter o peso ideal e para manter uma saúde boa. Ninguém questiona isso no mundo. Pode ser que tenha alguém que questione, tá? Mas, se você perguntar para cada 1 milhão de pessoas o que você precisa para manter o peso ideal, provavelmente ela vai falar: comer corretamente e praticar exercício. Por que as pessoas não conseguem? Porque elas precisam de um método, porque elas precisam de um sistema, porque elas precisam de um apoio, de um acompanhamento, de uma rotina, ou de ser empurrada ou de ser puxada, como eu já falei. A pergunta é: diante de tantas soluções semelhantes ou iguais, por que eu devo acreditar em uma mais do que na outra? E quando a pessoa tem uma pluralidade de possibilidades, ela tende a demorar mais para escolher, porque ela fica comparando. Então, uma das formas de você vencer a objeção em relação ao produto é você demonstrar o quanto o seu é diferente dos outros, em que nível. Não é simplesmente falar que é diferente. Falar que é diferente é a forma mais fácil de igualar o seu produto a todos os outros. Demonstrar que ele é diferente é a única forma de provar que ele realmente é diferente. Por exemplo, qualquer um pode falar que tem o melhor curso de tal coisa. Baseado em quê? A única forma de você efetivamente diferenciar o seu produto dos outros, para quebrar a objeção que a pessoa pode ter em relação ao seu produto, é provar e comprovar e demonstrar como ele é diferente. Por que ele é diferente? Em que nível ele é diferente?
Qual o resultado provocado e por que esse resultado é mais rápido, efetivo, eficiente e duradouro. Porque você vai comprar uma camiseta, você se questiona se ela é melhor do que a outra. Imagina um produto que promete a mudança da sua saúde, a mudança da sua vida financeira, a transformação da sua, seja lá o que for, mas que está envolvendo vida, que está envolvendo transformação, que está envolvendo mudança efetiva mesmo, melhoria. Se a pessoa não vai se questionar, duvidar, reagir, resistir, buscar outras soluções semelhantes ou iguais para poder comparar. Então você tem que eliminar a chance de que a pessoa queira procurar outro, demonstrando, provando e comprovando o quanto a sua é diferente, melhor e mais eficiente e duradoura do que as outras. E falando isso, eu já falo exatamente o que você vai utilizar para quebrar essa objeção que a pessoa pode ter em relação ao produto, que é prova. Cadê? Me mostra aí a prova de que isso funciona. Me mostra aí com que pessoa isso já aconteceu. Me mostra aí qual é a satisfação das pessoas que já aderiram a essa solução que você está apresentando como uma oportunidade única para mim. Me mostra. Quantas vezes você vai comprar alguma coisa numa loja? Pode ser uma bala. Você vê uma bala por R$1, a outra é R$3. Você vai perguntar por que essa é 3 e essa é 1? Gente, está na natureza humana questionar, procurar, investigar. Por que eu tenho que pagar por esse produto? Por que eu tenho que pagar por essa solução? Por que ele é tão bom quanto diz que é? Será que é? É normal. E toda vez que você faz uma afirmação, esse produto é, porque eu não gosto de vender produto em copy. Você vende solução, você não vende produto. Então, quanto menos você pensar no produto, mais você consegue falar com a pessoa e vender a satisfação que a pessoa busca e não o produto que ela precisa. Você vende a satisfação que ela busca. E aí ela entende, quando você vende bem a satisfação que ela busca, ela adere àquela satisfação e entende que para ela manter aquela satisfação, ela precisa de um produto, de um serviço, de uma solução, que vem configurada, formatada de uma determinada forma. Pode ser física ou online. Onde eu quero chegar com isso? É que você precisa elaborar e trabalhar as provas e não só naquele sistema clichê de olha aqui o que as pessoas estão dizendo, olha o que aconteceu com o João, com a Maria. Cria um contexto. Por exemplo, uma forma prática de você apresentar provas num contexto de história é você afirmar alguma coisa em relação ao produto, a solução, seja o que for, e dizer, e a Jaqueline fez isso, isso e isso, saiu daqui e chegou aqui. Mas, nesse percurso, ela precisou se comprometer com isso e com aquilo. Portanto, se você quer ter um resultado semelhante, você deve blá, 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 blá. O que eu fiz aqui? É uma estrutura que eu aprendi, inclusive, com o Evaldo Albuquerque, que está no livro A Carta de Vendas 16 Palavras, que é a estrutura and, but, therefore. And, e, but, mas, therefore, portanto. Então, quando você vai apresentar uma prova, quando você vai comprovar que algo funciona, quando você vai demonstrar que algo funciona, em vez de simplesmente jogar o fato no copy, você cria um contexto. Eu estou te dizendo... por exemplo, você diz lá, esse sistema, ele impacta no metabolismo humano de uma forma que poucas pessoas conhecem, inclusive profissionais da saúde. E a Jaqueline e o Gabriel experimentaram isso a partir do momento que começaram a seguir o passo a passo e em tanto tempo emagreceram tanto. Mas é preciso observar o passo a passo à risca, porque se você desviar, você pode mais uma vez não alcançar o objetivo que você deseja há tanto tempo. Portanto, o que eu tenho a dizer a seguir
é o que vai te dar a condição de ter esse mesmo tipo de resultado se você aproveitar a oportunidade a tempo. Eu acabei de criar um bloco de prova, de comprovação, de demonstração de como funciona, sem simplesmente jogar o fato. Como um jornalista faria. A gente está falando de copy. Copy é um nível elevado de comunicação persuasiva. Se você é um jornalista, você simplesmente informa os fatos. Se você é um copy, não é suficiente informar os fatos. É preciso criar um contexto persuasivo, atraente o suficiente, para que a pessoa leia uma linha querendo ler a próxima. É assim que você retém uma pessoa no copy. E é por isso que tem tão poucos copies bons, porque se preocupam pouco em criar contexto relevante o suficiente para entreter e envolver a pessoa do começo ao fim do copy. Então, falei aqui prova, aprovação. Aprovação é qual a aprovação que você tem de outras pessoas, qual a aprovação que você tem de outros, até mesmo especialistas. É muito legal você demonstrar isso. E comprovação e demonstração, né? Eu gosto muito da demonstração para alguns produtos. Eu já fiz, inclusive, copy de coaching. Eu fiz um copy de coaching para vender um curso de coaching. Que no vídeo 2, a gente demonstrou um processo de coaching gravado. Como acontece uma sessão de coaching que vai transformar a sua vida. Definitivamente. E aí o coach profissional, especialista, na frente de uma pessoa que precisava passar por um processo de coach para superar um desafio. E durante o vídeo do lançamento, nós demonstramos como acontece. E também já usei em outras áreas onde é mais fácil, por exemplo, o mercado financeiro. Operações acontecendo em tempo real que deram resultado efetivo de lucratividade para a pessoa que investiu naquela modalidade, naquele ativo. Então, eu gosto muito da comprovação e da demonstração, porque ela aniquila a objeção em relação ao produto. A pessoa pode criar outras desculpas e outras justificativas para não tomar a decisão naquele momento. Mas ela nunca mais vai poder questionar a efetividade e a eficácia do produto, porque está demonstrado e comprovado, e contra fatos não há argumentos. Mas no copy a gente não se preocupa só em informar fatos, mas em criar contextos que comprovam os fatos que eu estou afirmando, dentro de uma estrutura persuasiva que leva a pessoa gradativamente a ser convencida de que aquilo é o melhor que ela tem para fazer naquele momento. É assim que você identifica e quebra objeção relacionada a produto. Muito que bem, então. Então, eu acho que com essa explicação a gente encerra essa pequena série sobre as objeções universais. Exato. Encerra, né? Porque acho que já tem... Isso é muita coisa, né? Você acabou de receber muita coisa. Você que está ouvindo, você que está assistindo, é muito importante que você filtre essas informações, decodifique essas informações. Passe tempo pensando nisso, para você conseguir cada vez mais identificar esse tipo de comportamento nas pessoas para quem você vai escrever e saber como driblar essas objeções a ponto de abrir o cadeado, a ponto de conseguir a combinação correta para abrir a porta do cofre. Nós falamos sobre a objeção em relação ao especialista, em relação ao produto, em relação à própria pessoa que está lendo ou ouvindo, sendo impactada pelo copy, e como quebrar cada uma delas. Se você achou complicado, é bom você ouvir atentamente depois e ir anotando. Se você está assistindo no YouTube ou ouvindo no Spotify, você tem aquela opção de acelerar, mas depende dos casos, eu não recomendo, porque você perde muito de interpretação, de sentimento, de emoção no momento que está sendo dito, e às vezes interpretação, emoção ensina muito também, não são só as palavras que ensinam, mas o contexto e como elas são ditas ensinam muito, então eu recomendo que você faça isso. Se você quer mais coisas sobre objeção, você tem os 2 episódios anteriores a esse, que são os episódios onde eu falo das objeções relacionadas a dinheiro e das objeções relacionadas a tempo, e você tem também lá no canal Copy Daily, que é o meu canal no Telegram, onde eu entrego conteúdo de copy gratuito todo santo dia, para você que quer aprender e evoluir
na sua carreira como copy, ou para você também que é especialista e depende de copy para vender, ou para você que tem qualquer negócio físico online e depende de palavras para convencer pessoas a comprar os seus produtos ou serviços. É muito importante que você entre no canal Copy Daily. Se você está ouvindo pelo YouTube, tem a descrição aqui embaixo. Na descrição sempre tem o link do Copy Daily. Você pode clicar e já entra gratuitamente. Se você está ouvindo no Spotify, você pode ir no meu Instagram, @MarceloBragion, tudo junto, e Bragion com 2 Gs. É Braggion. Marcelo, Braggion. Marcelo Bragion. Você vai lá, clica no link da bio e vai aparecer alguns botões, e o botão da estrela é o botão do Copy Daily. É só acessar e entrar gratuitamente. Por que eu estou falando para você ir para o Copy Daily? Porque no Copy Daily eu tenho já 2 séries sobre objeções. Tem uma série que complementa o que eu tenho falado nesses podcasts sobre tempo, dinheiro e confiança. Tem lá uma série completa sobre isso. E tem uma outra série onde eu falo sobre objeções ocultas, que eu inclusive citei aqui nesse podcast, mas nós não tínhamos tempo para aprofundar no tema. O que você faz? Você entra lá no Copy Daily, aí você clica lá onde tem o nome do canal, Copy Daily, onde tem o número de inscritos. Clicou ali, vai aparecer algumas opções. A do meio é buscar. Você clica ali em buscar e escreve no campo de busca objeções. É muito importante que você escreva corretamente, com cedilha e tio. Objeções, porque senão a ferramenta, se faltar o cedilha ou faltar o tio, a ferramenta não vai te levar para o lugar correto. E se você for lá no buscar escrever objeções corretamente, ou objeção, eu acho que é melhor escrever objeções, que aí vai aparecer, se eu não me engano, alguns lugares, de 7 a 10 lugares, em outros momentos que eu já falei sobre objeção. E para quem não sabe, eu tenho a quebra de objeção como um dos pilares essenciais do copy, mas assim, estourado, se não o principal, porque do começo ao fim de um copy, a sua missão é quebrar a objeção. Desde o tempo que a pessoa precisa te dar para parar para ler a sua headline. Já é uma quebra de objeção para que a pessoa pare a rotina dela, pare o que ela está fazendo e se interesse por aquilo que você está dizendo. Então, para mim, quebra de objeção, eu sou obcecado por quebrar objeção em copy. Eu sempre penso o que pode contrariar o que eu estou dizendo. Eu sempre penso na ótica de que a pessoa não está gostando do que está ouvindo ou lendo, que a pessoa não está gostando do que eu escrevi ou do que eu scriptei, que a pessoa não quer ler ou ouvir o que eu escrevi. E pensando desse jeito, eu passo a sempre duvidar dos meus argumentos e agir como se eu fosse o espectador do meu copy. E assim eu consigo contrariar os meus próprios fundamentos e argumentos a ponto de pensar em qual objeção poderia aparecer na cabeça da pessoa para que eu consiga quebrá-la num nível mais profundo e essa pessoa se entretenha e envolva com a minha argumentação persuasiva no copy. Mais uma vez falei demais, mas isso tudo é para te ajudar. Então vai lá no Copy Daily, tem algo mais para complementar e ficamos por aqui. Muito obrigado se você assistiu a gravação pelo YouTube. Aqui embaixo, como eu já disse, tem os links. Se inscreve no canal, ativa a notificação, dá like, faz comentário, faz tudo que você puder aí para cada vez mais pessoas estarem aqui com a gente. Compartilha, né, esse conteúdo com outras pessoas que você acredita que precisam saber disso. Se você está ouvindo no Spotify, você também pode printar a tela, publicar no Stories, marcar meu nome, porque a gente vai estabelecendo um relacionamento, criando uma comunidade muito bonita de copy. É isso, gratidão. Vamos que vamos. Obrigado, Jaque, de trás das câmeras. Obrigado, Gabriel, pelas perguntas inteligentes. É nóis. Opa, valeu. E se você está no YouTube, links importantes na descrição. Se você está no Spotify, Instagram, @MarceloBragion. Links importantes na bio. Você que está ouvindo no dia que o podcast foi lançado, você está há 10 dias da imersão Copy Experience. Não este fim de semana. O próximo vai acontecer a imersão Copy Experience. O que você tem a falar disso, Marcelo? Bom, é engraçado que eu não posso cair no erro que eu falei que é um erro, né? E dizer que é a melhor imersão de copy do Brasil. Muito bem. O que eu posso dizer para não dizer isso? Você tem 86,2 milhões à sua disposição durante 3 dias.
e a primeira parcela vai ser entregue no dia 27. Quem estiver sentado lá vai receber a primeira parcela de 86,2 milhões de reais que eu vou entregar durante os 3 dias. O que eu quero dizer com isso? Que esse é o resultado que eu gerei com os copies que eu escrevi nos últimos 4, 5 anos. Eu fiz essa conta recentemente. E tudo que eu fiz de copy até hoje, e eu não falo de outros copies, eu falo do que eu mesmo fiz e deu certo, e do que eu fiz e não deu certo, para ensinar as pessoas a como criar o seu próprio repertório autoral de copy e desenvolver a sua carreira. Então, tudo que eu fiz e que me trouxe até aqui, e que gerou o resultado que eu acabei de falar, eu entrego abertamente em 3 dias inteiros de imersão e prática de copy, porque não é só teoria. Eu não vou só ensinar o que eu fiz e o que você deve fazer, e não vou só mostrar onde eu errei e você não deve errar. Eu vou demonstrar onde eu apliquei e deu certo e como você vai aplicar nos seus próprios projetos ali em tempo real, com a minha tutoria, com a minha mentoria, eu mesmo vou te orientar nos seus próprios projetos de copy. E é isso que faz o Copy Experience ser a única imersão em que você entra do jeito que você entrar e sai de lá com um copy potencialmente milionário. Muito que bem. Então, se você se interessou pelo que acontece na imersão, corre que ainda dá tempo de participar dessa próxima edição. Se não, entra no site www.copyexperience.com.br e veja quando será a próxima edição da imersão. 27 de março de 2020. Muito bom. Dependendo do dia que você está ouvindo ou assistindo, você tem que fazer o que o Gabriel acabou de falar, www.copyexperience.com.br e ver a próxima data. Tamo junto, é nóis, espero te encontrar lá, ainda dá tempo. Muito que bem. Se você está no YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações. Se você está no Spotify, siga o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui e até mais.